Então, pessoal, o enxame não está muito bonito, né? A gente consegue ver ali pela cera. A questão da população é uma questão muito importante. Aqui a gente já observa mais campeiras, tá? Mais campeiras. O tamanho parece adequado também da caixa, mas elas se saíram muito bem, já estão voltando à postura. Essa caixa, ao invés dos 5 litros da primeira, ela tem 7 litros de volume. Então é muita coisa para uma mirinzinha. Então, quanto antes, olha só o tamanho do enxame. Quanto antes eu teria que ajudá-lo. Ó, mal caberia na palma da mão. E olha só que coisa linda, pessoal. A quantidade de campeiras nessa divisão. Isso é em 2 dias. E aí, pessoal, beleza? Se você não me conhece, o meu nome é Carlos Almeida e seja bem-vindo ao Meliponário Irapitã. No vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como aplicar o diagnóstico Irapitã, o meu método de avaliação das colônias de abelhas ativas. A avaliação essa que é a função básica do meliponicultor. Você abre o enxame, olha, se ele precisa de ajuda você vai ajudar, se ele não precisa de ajuda você não vai fazer nada, e se ele está apto ao manejo de divisão, coleta de mel, coleta de própolis que você pretende fazer, daí sim você realiza esse manejo. Mas tudo vai depender da avaliação que você fizer. E é natural, é normal que quem esteja começando ou quem não tem experiência ainda, olhe para o enxame de abelhas nativas e não saiba identificar como que ele está, se ele precisa de alguma coisa ou não. Então por isso eu desenvolvi esse sistema, né? Lá no início, quando eu comecei a criar abelhas nativas, foi tudo na base foi na força bruta, né? Nos testes e no feeling e manejando elas na prática. Depois de um tempo eu parei e organizei essa forma como eu crio as minhas abelhas, como eu olho para o meu enxame, eu organizei num método, o diagnóstico Irapitã. Se você ainda não viu, esse vídeo está disponível aqui no YouTube. O vídeo de hoje sai na quinta-feira, tá saindo na quinta. O outro vídeo sobre o diagnóstico Irapitã saiu na segunda. Independente de quando você estiver vendo, ele vai estar disponível aqui no YouTube e vou deixar como link aqui abaixo desse vídeo também, se você perdeu ele. De forma simples, essa avaliação, o diagnóstico Irapitã, possui 3 pilares para facilitar. Então a gente vai do primeiro para o último, avaliando aí o que, entre aspas, é mais importante. Mas tudo é importante na sobrevivência e bem-estar de uma colônia. Vale lembrar que na natureza é comum que o enxame pereça por más escolhas. Enxameou numa árvore podre, foi num local que não tem muita florada, foi atacado por algum outro animal. É normal que enxames, que colônias de abelhas nativas morram na natureza. Mas, a partir do momento que você coloca na caixa, é sua responsabilidade. Tá? Então isso é algo bem sério. Criar abelhas nativas é divertido, é prazeroso, é uma terapia, mas é também uma responsabilidade, que pode ser muito tranquilo, muito fácil. É o hobby, né? É um hobby autossustentável. Você não precisa sair para passear, você não precisa alimentar, você não precisa levar no médico veterinário. Se tudo estiver certo com o seu enxame, você vai acabar só colhendo os frutos dele. Então, o diagnóstico Irapitã, para você cuidar de forma responsável com o seu enxame, o primeiro pilar dele é o local, que é o ambiente, todo o entorno, o clima, temperatura, vento, estações, floradas, o ambiente, principalmente a questão da temperatura, e a caixa, que é onde a colônia está. Então, de forma bem resumida, a gente já resumiu na aula passada, mas ainda assim ficou grande, né? De forma bem resumida, a caixa tem que ter o volume adequado para cada espécie. Vocês vão ver nas análises que eu vou fazer aqui, essa questão do volume ela é muito importante. Então a caixa tem que ter o volume adequado, cada espécie vai ter o seu volume, espessura, né? Aí para as regiões mais frias principalmente, e modelo, né? Dependendo de como você quer fazer. Não adianta inventar muita coisa. O que já tem hoje desenvolvido para as abelhas nativas funciona e funciona muito bem. Então você vai avaliar o ambiente, avalia a caixa, vamos abrir a caixa, a gente vai avaliar a força de trabalho, que é o segundo pilar, que são as campeiras adultas, as campeiras jovens, as células de cria, que indicam a saúde do enxame, o que ele estava fazendo antes e como vai ser o futuro dele, a questão dos zangões, questão genética é importante, e a rainha, que a gente consegue observar aí, vendo a rainha e vendo a postura verde. E depois o terceiro pilar são os recursos. Entrando no enxame, então você vê a abelha entrando com néctar, com pólen, com barro, com resina, e dentro dele os potes de pólen, os potes de mel, como que está a própolis, o cheiro do enxame, como que está a cera. Esses são os recursos e cada um desses pilares você pode intervir, colocando o enxame no melhor local, trocando o enxame de caixa, adicionando disco de cria, adicionando campeiras, alimentando com xarope, alimentando com pólen.
Percebam que esse diagnóstico ele engloba tudo. Então, quando você vai seguindo esse passo a passo, você consegue avaliar e cuidar e garantir qualidade de vida para o seu enxame. Então, agora a gente vai para essa aplicação prática. Eu pedi para vocês mandarem vídeos, algumas pessoas mandaram. Eu selecionei duas situações aqui, onde a gente vai analisar um enxame de manda-saias e um enxame de mirim. E depois a gente vai para um enxame meu, com uma forma diferente e a forma mais completa de você aplicar o diagnóstico Irapitã. Vamos começar com o enxame de manda-saia MQA de Ubatuba, São Paulo. Revendo aqui a minha conversa, né? Eu converso com algumas pessoas lá no WhatsApp, no Instagram. Se você não me segue no Instagram, carlosalmeida.irapitã. Esse amigo, ele já é cliente, já tinha comprado alguns produtos e ele mandou uma foto pedindo uma ajuda para o enxame. Eu comentei, né, que eu não consigo ficar avaliando enxames, essa daqui realmente é uma situação que eu tô aqui para trazer o vídeo para vocês, e ele me mandou essa foto. Ó, é uma caixa de MQA minha, uma matriz bem antiga, mas foi feita a divisão dela no final do ano passado, no caso, no final de 2021. Não sei se devo limpar essa parte de cima dela, tirando esses geoprópolis da parte superior ou deixo. Nessa foto não consigo mostrar direito, mas no fundo a caixa está bem escuro. Creio que seja por ser um enxame mais antigo. Nessa foto ele só perguntou a questão da limpeza, né? E pessoal, podem limpar sim, né? Não necessariamente precisa ficar limpando o geoprópolis, vai depender do manejo. Aqui não tem muito geoprópolis, tá? Nessa situação é natural o enxame de manda-saia acumular isso. Por aqui, eu diria que é pouco geoprópolis. Geralmente elas acumulam mais. A cera, ela tá meio esquisitinha e a gente não consegue. É claro que pode ter por baixo da cera, pode ter potes de mel. Mas não conseguimos observar potes de mel. Com relação ao fundo escuro, é normal. As abelhas vão passando pela madeira e com isso ele vai ficando escuro, de resina, de umidade. Realmente é natural que isso ocorra, principalmente no enxame de melíponas. Então, essa foto ele me mandou dia 5 de junho e agora ele mandou aqui, né? Bem legal o vídeo, ó, relacionado ao ambiente onde está. Eu quero falar sobre isso daqui, tá? Aqui é o sol da manhã, não toma sol direto, porque aqui no verão o sol é muito forte. Aquela árvore lá em cima tá com uma florada bem bacana. Beleza. Aqui nessa situação a gente consegue ver onde o enxame está. Aparentemente o local é bom. O tamanho da caixa, nessa questão que eu acabei não perguntando, mas vendo ali a entrada, a questão da cera, o tamanho do copinho, tá dentro aí das medidas para manda-saia. Talvez esteja um pouquinho mais, mas não é essa a questão do enxame estar fraco. Vamos aqui abrir então o vídeo do enxame. Tá? Então tá num bom local e numa boa caixa, né? Como a gente pode ver lá pela foto anterior. Ele é como ele está agora. Ó, então pelo tamanho do copinho eu consigo ter, e tamanho do porte, eu consigo ter uma relação aí, né? Sem saber as medidas, eu sei que está dentro. Ela é um pouquinho alta, mas a largura e o comprimento, eles estão adequados para a manda-saia. Tá? E essa é a parte escura aí que ele fala lá na primeira foto. Então, pessoal, o enxame não está muito bonito, né? A gente consegue ver ali pela cera. A questão da população é uma questão muito importante do que? As abelhas se escondem. Então é natural, ele falou que ele começou a gravar e parou e voltou de novo. É natural que elas se escondam. Então nesse caso, pelo que ele me falou na mensagem, tem mais campeiras do que aparenta, mas ainda assim tem poucas campeiras. Esse enxame, a semana passada ele adicionou esse disco de cria e depois de um tempo ele observou a rainha morta no fundo da caixa. Com poucas campeiras ele foi lá, fez a técnica da cebola e adicionou mais campeiras. Ainda assim parece que tem pouca abelha trabalhando, mas aparentemente o disco está nascendo, então nesse caso o local está adequado, a caixa está adequada, força de trabalho ele já está reforçando, já fez o reforço com disco de cria e campeiras, quase que uma nova divisão, mas com todas as estruturas ali já bem estabelecidas. E na questão do pilar dos recursos, ele já adicionou o pólen, então está garantido o bombom de pólen. Nesse caso ele está no cantinho, pode colocar mais perto do ninho para facilitar ali que as abelhas acessem ele. E está fornecendo xarope. Esse fornecimento de xarope tem que ser devagar, porque é um enxame pequeno, pouco populoso. Então o reforço no terceiro pilar aí tem que ser um pouco mais devagar. O reforço no segundo pilar, ele já fez, como eu acabei de falar. E foi a pergunta que eu fiz, né? Ele perguntou se estava certo. Eu falei, só vai estar errado se o enxame que você pegou, disco de cria e campeiras, se esse enxame não estava forte. Se esse enxame estava forte, beleza,
tem que fazer esse reforço. Agora, pessoal, estamos em agosto, né? Indo aí para o final do inverno, alguns enxames vão estar fracos no meliponário, isso é um pouco natural. A questão é da onde você vai pegar esse reforço. Então, por isso é importante deixar matrizes sem dividir, matrizes fortes, para que você possa tirar esse reforço aí mais para o final do inverno. Em aulas anteriores aqui no YouTube, eu já falei, né, que no meio do inverno é complicado você tirar reforço de um enxame mesmo ele estando forte. Por quê? Pode ser que o inverno seja muito rígido, muito rigoroso e vai prejudicar esse enxame também. Então, em vez de você perder um, você acaba perdendo dois. Tem que tomar muito cuidado na hora de pegar reforços nessa questão da força de trabalho. Por quê? O xarope, o bombo de pólen, beleza, você não tira de outro enxame. Mas agora, quando estamos falando de campeiras, você tira de outro enxame. Então, nesse caso, é alimentar devagar, né, com pouco ali xarope. Se você vê 2, 3, 4 potes cheios de mel, para de alimentar com xarope e deixa esse enxame se desenvolver. Tem toda a questão que eu falei das campeiras se esconderem, mas se você está vendo que tem pouca campeira, e já tem rainha, se der certo a rainha, adiciona mais um disco de cria. Se não tiver enxame forte, não adiciona, deixa o enxame que se vira e a gente vê o que vai dar. Perdas fazem parte, você tem que identificar aonde você errou. Você pode não ter errado em lugar nenhum, tudo certo, tudo resolvido, e a questão é ser natural aí, de rainha velha, questão feromonal dentro da caixa. Ele falou que a Mata Atlântica mais próxima, ela está 1,5 km, 2 km, então está um pouco longe. Essas abelhas estão aproveitando aí, o Batuba é litoral, né? Se eu não me engano, ele mandou a imagem de cima e ele mora um pouco próximo à praia. Elas estão aproveitando aí as floradas do entorno. Não dessa mata, tem uma mata grande, mas está longe. Então tem que verificar a questão aí dos recursos no dia a dia, se elas estão trabalhando bem, se elas precisam de ajuda aí, os outros enxames. E ele me mandou também, lembra que esse enxame foi dividido no final de 2021. Ele me mandou um vídeo da caixa filha. Então vamos avaliar ela aqui rapidinho. Ó, já é uma caixa menor, percebam que é 2,5 centímetros de espessura, mas ele está lá em Ubatuba, não é região fria, né? Aqui a gente já observa mais campeiras, tá? Mais campeiras. O tamanho parece adequado também da caixa, mas, o vídeo acaba aqui, né? Mas ó, o invólucro está pequeno, talvez não tenha tanta postura, tem poucos potes de mel, mas ainda assim tem, então é a mesma coisa da outra. Alimentar devagar, não lotar, esse copão aí é muito para elas. Eu gosto de copinhos de 50 ml, de 100 ml. Eu faço o máximo aí 100 ml de alimentação interna. Vou alimentando aos poucos. E essa população agora tende a crescer. A gente está entrando aí para períodos mais quentes. O inverno já está para o final. Esse inverno de 2022 já está sendo muito melhor do que de 2021. Então esse enxame eu diria que ele está bem. É alimentar aos poucos que ele vai aí se desenvolver. Esse enxame está do lado da caixa matriz, tá? Eles estão junto lá naquele conjuntinho de caixas. Então o ambiente está legal. Isso é muito importante também, não é que é importante, mas facilita você avaliar o seu enxame se você tem mais da mesma espécie. Se você não tiver, você não tem uma base de comparação naquele local. É claro que você pode pegar uma aula aqui como essa, uma aula gratuita como essa, e fazer uma base de comparação com a sua mandaçaia ou com a sua mirim, que a gente já vai ver. Porém, não é na mesma região, não é no mesmo local. Então quando você tem pelo menos mais um enxame, você faz um comparativo. Se os dois estão devagar, sim, ainda pode ser questão particular dos dois e o ambiente estar legal. Mas já tem ali uma comparação, entendeu? Por isso é importante você ter mais enxames da mesma espécie. Vamos agora para as mirins de Jaguariaíva. Então aqui a gente tem uma mirim, provavelmente a emerina. A Doriana, eu diria, né, que ela é um pouco mais escura, ele a cera é um pouquinho maior. Chutaria na emerina. Nesse caso eu pedi as medidas da caixa. Essa caixa, ela tá com 5 litros de volume. Ele já me falou, né, ele viu a aula do diagnóstico da Pitã, ele comentou lá no vídeo, eu pedi para ele mandar para mim. Ele já viu que tá muito grande. Essa caixa tem 5 litros de volume. Para mirim emerina, Doriana, mirim guaçu, 2 litros de volume que elas ocupam. Então nós temos aí 2,5 vezes a mais. É isso, né? 2,5 vezes a mais. Então tá muito grande. Isso pode prejudicar elas, mas elas se saíram muito bem. Já estão voltando à postura. É normal que essas espécies, Doriana, guaçu e emerina, entrem em diapausa, parem a postura no inverno. A mandaçaia também, como do nosso colega lá, mas o enxame estava muito feio, não era diapausa, era um enxame fraco mesmo, já de outras situações. Nesse caso da mirim está voltando agora.
aqui a gente consegue ver algo bem interessante também. Deixa eu botar o vídeo para rodar aqui de novo, para que vocês vejam. A questão, pessoal, da disposição das estruturas. Então, ó, a gente vê aglomerados de potes de mel e o invólucro. Então, tá muito fácil de fazer a transferência dessa caixa, tá? Tá muito fácil mesmo. Com uma faquinha em L, você descola os potes, descola o ninho e coloca ela numa caixa adequada. Então, dá para fazer a troca de caixa. Nesse enxame, então, avaliado, a gente vai fazer a intervenção no primeiro pilar, que é a questão da caixa. O local, o ambiente deve estar bom porque o enxame está bem. Então a gente consegue tirar aí algumas conclusões que provavelmente o ambiente está legal, mas a caixa não está, ela é muito grande. E aqui ela está numa situação relativamente fácil de ser mudado. Então com muita paciência, vendo vídeos de transferência, de caixa ou de ninho isca já vai ajudar. Você consegue ter uma base para mudar esse enxame para uma caixa de 2 litros. Eu recomendo 12 por 15 por 12. Tá? 12 de largura, 15 de comprimento e 12 de altura. Tá? Ele tem uma que está numa caixa maior ainda. Ó, essa caixa maior ela tem 20 por 16 por 22. Eu vou até fazer a conta aqui. Vai dar... Essa caixa, ao invés dos 5 litros da primeira, ela tem 7 litros de volume. Então é muita coisa para uma mirinzinha. Coitada das meninas. Mas também, ó, no caso é uma foto, a gente consegue, nesse caso a gente consegue também mudar o enxame de caixa. Aí é tão drástico a questão, ó, tem bastante resina, então as abelhas têm trabalhado legal, elas possuem a capacidade de ocupar um espaço grande, mas o ideal para controle térmico, controle feromonal da rainha, é um espaço menor. Então, ó, tá bem vedado de própolis, ele já tem essas caixas aí há 5 anos, se eu não me engano. Vale a pena trocar. Não é difícil, com o sugador você suga as abelhas depois. Então 7 litros de volume é questão de dimensionamento e volume para a caixa. Então percebam como você pensar nos 3 pilares te dá um direcionamento direto mesmo para onde você tem que olhar. E, o ambiente está legal, não vou mais me preocupar com o ambiente. A caixa está adequada, eu tenho certeza, não vou mais me preocupar com a caixa. E a partir daí você vai observando aquilo que precisa e auxiliando onde precisa. Então no caso dessas mirins, vale a pena trocar de caixa. Para troca de caixa de forma simples, acima de 25 graus. O ideal é com 25 graus. Muito mais quente, a cera vai ficar mais mole. Então rompe pote de pólen, rompe pote de pólen é tranquilo, porque o pólen é seco, né? Mas rompe pote de mel, amassa o ninho, amassa as células de cria. Então, nesse caso, 25 graus, realiza a transferência, prepara um sugador e tá tudo certo, tudo resolvido. Os enxames já estão bem, eles vão ficar melhores ainda numa caixa com o volume adequado. E antes da gente ir para uma avaliação avançada utilizando o diagnóstico Aripitã, já vai deixando nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, reagindo a enxames de abelhas nativas e avaliando eles com o diagnóstico Aripitã. E já deixa o gostei também, né? Se você ficou até aqui, você gostou dessas 2 avaliações, então deixa o joinha, isso é muito importante para o canal. E não deixa de se inscrever clicando aí no canto direito, aqui desse lado, no botãozinho vermelho inscrever-se, não custa nada e também agrega bastante para o canal. Na primeira parte lá da mandaçaia, vocês viram que eu fiz uma análise um pouquinho anterior de como estava o enxame e depois como ela está agora. Mas no geral essas avaliações são avaliações pontuais, que vão indicar o que deve ser feito ou não, o que esperar daquele enxame ou não. Mas e quando é um enxame em recuperação? É um reforço que você está fazendo, é uma divisão que deu algum problema. Você vai avaliar hoje e vai agir. Você vai abrir daqui uma semana e vai ter que avaliar de novo. Como que é essa evolução? O que aconteceu nesse meio tempo? E agora aqui com esse meu enxame de mandaçaia, eu vou mostrar a história de um enxame utilizando o diagnóstico Aripitã, mostrando como que eu fui auxiliando um enxame que chegou muito debilitado. O que aconteceu? Eu comprei alguns enxames de mandaçaia e ele tinha essa divisão que estava muito fraca. Ele não estava com tempo para cuidar, então ele me perguntou, né, se eu tinha interesse na caixa, eu falei que tinha, caso eu conseguisse salvar, né, para mim pagar no caso, né, eu não ia pegar um enxame morto e pagar o valor de um enxame já garantido que sobreviva sozinho. Então eu peguei essa caixa realmente para cuidar. Vocês vão ver que eu tinha matrizes para dar esse suporte e a gente vai ver a evolução dele. Eu peguei esse enxame no dia 2 de março e aqui eu coloquei no local adequado, né, no ambiente adequado onde eu já crio as minhas abelhas, é aqui do lado, coloquei ele no local adequado. Pela entrada a gente vê que ele fez aí um trabalho, né, então ele teve aí alguma certa população.
Nesse momento aí é um vídeo antigo, né? Eu não tinha ali o toldo onde eu já tenho, então eu não tenho mais as telhas aí. Tenho o toldo. E o que aconteceu, ó? Caixa de madeira, né? Ele colocou papelão para dar um isolamento melhor. E olha só o que ele já fez. Nesse primeiro momento, ele diminuiu o espaço. Isso é muito importante para o controle térmico do enxame. Nesse caso, essa caixa tem 6 litros de volume, 6,5 litros, se eu não me engano. E é o volume adequado para mandar saia. Então eu tirei as medidas dela e vi que não precisaria trocar de caixa, mas teria que manejar dessa forma diminuída que o meu colega já tinha feito. Então ele diminuiu, porém ele estava utilizando ali, ó. Nesse caso, eu já tinha preparado ali um material para ajudar. Nesse dia, pessoal, obviamente estava quente, né? Março ainda estava calor, e por isso o disco está ali exposto. Para facilitar as gravações, eu já tirei e já coloquei aí do lado, né? Eu já conhecia o enxame, já tinha feito uma breve revisão. Vai lembrar, né, que tudo aqui é feito pensando na gravação. Então, ó, disco para reforçar no pilar da força de trabalho, cera, bombom de pólen e xarope para fortalecer nos recursos. É um discão bem grande de manda-saia, tem aí centenas de abelhas, se eu não me engano vai dar umas 300 ou 400 abelhas. É a abelha para trabalhar no enxame, bastante. E aí, ó, tem um MDF, né, um fundo de guarda-roupa por cima, esse daí não está em contato com as abelhas. Na verdade tá, porque estava furado e elas estavam fechando. Isso já é um bom indício. Esse material não é nada bom, realmente é muito precário. A caixa é grosseira? É, mas é madeira, então tá beleza. Porém, o que ele usou para diminuir, ele utilizou aí fundo de guarda-roupa. E as abelhas ainda estavam tentando fechar, né, porta de guarda-roupa. Isso daí embolora, apodrece, prejudica o enxame, tem toxinas. Então, quanto antes, olha só o tamanho do enxame. Quanto antes eu teria que ajudá-lo. Mal caberia na palma da mão. 2 potes de mel, ele fez a divisão, colocou o disco ali e mal deu campeiras ali para se desenvolver. Então, ó, a gente vai percebendo o tamanho do copinho, né, para saber o tamanho do enxame. Ali o invólucro, a cera tá com uma certa umidade, a postura não tá bonita, postura verde, bem feia já, pela falta de recursos. Esse túnel de conduíte, ele ajuda, tá? É um túnel que vai ajudar na questão dos forídeos. E ali eu estou fazendo uma revisão para ver se eu encontro a rainha, encontro alguma postura. Ó, percebam que o tamanho do disco, olha só pelo tamanho do disco, o quão pequeno é aquele outro disquinho. Então a cera no fundo, para dar o suporte, pra gente encaixar ali o disco, tem que trocar, né? A gente vai fazendo e gravando ao mesmo tempo, para o copinho não ficar por baixo dos discos, e assim eu conseguir alimentar depois. Encaixado o disco, eu venho e fecho, já tinha separado um plástico melhor. E aqui já no dia seguinte, para mim avaliar aquela população, para mim avaliar como que estava. Fechei com uma madeira decente, com um peso legal, 100% vedada. E olha só, nesse caso eu não tinha mexido antes, ó. Elas já tinham roído a cera, já tinha abelha ali, ó. Puxaram ali alguns, construíram 2 potes. Então, as campeiras, nesse caso, haviam se escondido, né? Porque elas estão trabalhando, tem um bom número de campeiras. E tudo isso daqui é questão didática, tá, pessoal? Não precisa abrir todo dia. Apesar que é um enxame bem debilitado e talvez, dependendo da sua situação, principalmente numa infestação de forídeo, você precisa abrir todo dia. Nesse caso não tinha infestação de forídeo. Eu estou abrindo mais para realmente produzir um conteúdo de qualidade e aprofundado sobre o manejo de abelhas nativas. Então aqui, ó, 3 dias depois, o invólucro mais trabalhado, ó, roeram mais a cera, a gente consegue ver as bordinhas, tem mais abelha, mais uma vez aí, ó, olha lá, ali eu já consigo observar a rainha, ó. Então a genética está garantida e elas já voltaram à postura. Então em apenas 3 dias, eu lembro que nessa época era março, né? Então estava quente, elas estavam trabalhando bem. Em 3 dias elas já fizeram tudo isso, né? Com os recursos que eu forneci. Né? Não tem, o enxame está muito pequeno, não tem como, ali no caso, eu estou utilizando na época que eu utilizava um pouco de mel de apis, hoje eu já não utilizo mais. E aqui a gente tem uma semana depois. Olha já, a população aumentou. Daquele disco nascente, muitas abelhas já nasceram, já estão trabalhando. Olha só, a postura aumentou um pouquinho. Tem mais potes. E aqui, 17 dias depois. Então, com o enxame mais desenvolvido, mais a cera roída, tem mais potes ali. O bombom de pólen ainda não consumiram tudo. Tem um forídeo lá no canto, mas não está sendo problema. E agora é mel de jataí. Tá? Nesse caso aí é o melzinho de jataí. Ó, tem mais células verdes.
a gente consegue ver uma célula madura bem no meio, significa que elas começaram a postura, pararam e agora estão voltando. Tem mais células verdes aí em quantidade. E aqui, um mês depois, né, 32 dias depois, percebam a quantidade da população, a quantidade de abelhas já é muito maior. O invólucro já passou para cima, já está grudando aí no plástico, já tem bem mais abelhas, então a força de trabalho já está bem estabelecida. Olha só quantas abelhas. Dependendo da situação, se não tivesse surtido efeito, eu teria que adicionar mais discos, mas, por enquanto, um mês depois, um bom resultado. Aqui, ó, 80 dias depois. Então percebam como que ele vai crescendo. Muitas vezes você faz o seu manejo e você não sabe o que vai ser depois, o que esperar. Então por isso, contar a história do enxame é fundamental para você ter parâmetros para avaliar. Aquele parâmetro que eu falei de você ter outro enxame do lado, você consegue, por exemplo, com um vídeo desse meu, né? Então aqui, ó, 80 dias depois, olha só, as camadas do invólucro, a gente consegue ver várias camadas de proteção, vários potes de mel. Eu continuei alimentando aos poucos, tá? Copinho de 50 ml, se eu não me engano, elas já estavam indo na alimentação externa, coletiva, mas um copinho de 50 ml uma vez por semana já é mais do que o suficiente, olhando sempre os potes de mel. Eu falei na aula passada lá do diagnóstico Arapitã, a questão de você avaliar a construção dos potes. Se tiver potes muito finos, você tem que parar a alimentação. Então os potes foram ficando mais grossos. E aqui, ó, 100 dias depois. Então 3 meses e 10 dias. O nosso enxame, se eu não me engano agora, eu vou, ó, já tinha colocado mais um nível de caixas, né? Então, coloquei mais um nível. Ali já tem uma mandaçaia do lado, ainda com a telha improvisada, mas a gente foi crescendo o meliponário aos poucos, né? Até ter um meliponário mais organizado, como eu tenho aqui. No caso ali era chão de terra ainda, hoje já tá calçado lá. Ó, botei mais um bombom, né? Vi que elas tinham consumido. Ali mais potes de mel. Eu ia trocar de caixa, nesse dia acho que eu não troquei, vamos ver. Mas ó, o enxame tá muito pequeno ainda, tá? Vamos ver. Realmente é uma história muito antiga, já tem bastante parte nova que eu tô preparando para vocês. E tá aqui, então no dia fica mais fácil a gente avaliar a população. Então eu fui lá e tirei as divisórias. Né? Estourou só um pote de mel, não fez bagunça, porém aquela parte da esquerda ali não tinha como eu tirar e afetar toda a parte interna ali. Eu tirei só a da frente e a lateral. Então a população estava muito boa, né? Coisa que a gente não consegue por vídeo, porque as abelhas se escondem. Mais uma vez aquela questão das abelhas se esconderem. E ali tá a postura verde, ó. Rainha já subindo aí com o terceiro disco. Isso daí, ó, eu fiz o manejo, fechei, e pela questão das abelhas se esconderem, eu vou mostrar agora como que ela tava de fato, né? Porque ela acaba se escondendo, ó. Então esse é o enxame, ó. A gente consegue ver bem mais campeiras já andando ali pela caixa. E agora, pessoal, de 100 dias a gente vai pular para 7 meses. Então de 3 meses a gente vai pular 4 meses aí, por quê? Lembra que eu peguei ela em março? 3 meses, março, abril, junho, julho. Veio mais 4 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então isso é em novembro. Então elas passaram pelo inverno, que não é muito, aqui na região faz frio. Nesse ano aí não fez tanto frio, mas ainda assim não é o melhor desenvolvimento dos enxames. Então já entrou a primavera e elas já tiveram aí 2, 3 meses de um período melhor para bom desenvolvimento. Eu não fiz nada demais, não coloquei disco de cria, não adicionei campeiras, simplesmente continuo a alimentação, né, que aqui ó, é a movimentação delas na alimentação externa. Olha como já aumentou muito a força de trabalho. E aqui agora eu coloquei a data, né, dia 25/10, 7 meses e 3 semanas depois da chegada e do reforço. Lembrem que eu só fiz o reforço de um disco de cria e alimentação adequada, em volume adequado, com espaço diminuído, e depois liberei a caixa inteira. Então manda a saia numerada aí já, né, 52. A telha ainda continuava ali no leve improviso, porém com sombra, com água fresca, ainda estava na terra. E agora a gente vai para a divisão do enxame. Então, o enxame que mal cabia na palma da minha mão, 7 meses, quase 8 meses depois, eu já consigo realizar uma divisão dele. Então olha só, tudo preparado aí, né? Cera, copinho alimentador, bombom de pólen, a entrada para a gente trocar. A caixa agora, em vez de uma caixa horizontal, aí ó, para mim trocar a entrada, né? Em vez de uma caixa horizontal, a caixa modular, que é a caixa ímpar que eu utilizo, 15 por 15 por 7,5. Depois com o sobreninho, ela vai ficar com 15 por 15 por 15. A gente vai trocar a entrada para facilitar a aceitação das abelhas, então estão elas trabalhando.
E a gente vai encaixar, né? Esse furo aí é furo de 32 milímetros, tá, pessoal? Para encaixar a broca chata de 32, não, de 25 milímetros. No final soltou, a gente tira. Não tem um apego a essa entrada da manta saia, ela é bonita, nesse caso estava muito bonita, mas o que importa aí é o cheiro da garrafa PET, já é mais do que o suficiente. O barro que sobrou ali, o gel próprio que sobrou, vai ser suficiente para as abelhas entrarem. E aqui está o nosso enxame, ó. Ainda não ocuparam tudo, mas a época era boa, muitos potes ali. Ó, elas fecharam o fundo com gel própolis. Porém, para a divisão, olha só a quantidade de discos de cria. Olha o tamanho do disco de cria verde lá embaixo. Então tá aí, ó, 3 discos mais ou menos, né, de cria. E a população, né, não precisa ter muito mel para realizar a divisão. Tem que ter uma boa população. Então tá lá as células de cria madura, né, um pouquinho de cera para ajudar no cheiro e depois no desenvolvimento do enxame. Mais cera, né, porque nunca é demais. Principalmente numa matriz tão forte. Ali a gente vê o pote de pólen no fundo, então eu já não alimentava mais com bombom de pólen. O enxame conseguia recursos aqui, né? As mandaçaias têm conseguido um bom número de recursos. E aí, tô batendo na caixa para estimular a saída. Uma vez que eu sabia que tinha muita campeira e elas estavam escondidas. E olha só a movimentação aí das abelhas, ó. Muita abelha. Aqui, ó, 2 dias após a divisão, elas já construíram a entrada de barro, então indicando que a população estava ali. Nesse caso, a matriz eu mudei para 30 metros. E olha só que coisa linda, pessoal. A quantidade de campeiras nessa divisão. Isso é em 2 dias. Olha a quantidade de potes que elas colocaram, que elas fizeram. E aqui está a matriz, ó. Matriz que também já trouxe barro para a nova entrada. Então ainda ficaram campeiras no enxame matriz. É natural que ele fique sem movimentação. A pessoa faz a divisão, ó, meu Deus, Carlos, não tem movimentação na minha abelha. Você queria que as campeiras fossem para a divisão. E aqui está a divisão uma semana depois. Com uma entradona já totalmente refeita. Então tem barro também, né? Barro é um recurso. E aí, ó, totalmente fechada. Tá totalmente fechada, com uma excelente evolução. E aí eu já vou adicionar um sobreninho. Por quê? Porque nós estamos aí, nesse caso, em mês 11, né? Ó, vazou um potinho de mel, as abelhas vão limpar. Mês 11 é mês quente, então você pode adicionar aí mais uma célula de cria. Célula de cria não, mais um módulo. Mais cera e mais um copinho. E aqui, ó, 1 mês após a divisão. Bombonzinho de pólen ali em cima, já com o invólucro. E lá no fundo, ó, ainda não tinha postura. E aqui, ó, 55 dias após a divisão. Quando não tem postura assim, tá tudo certo, tudo resolvido. Por quê? Porque tem uma boa população e tem princesas no entorno. Então eu sei que vai ter um bom desenvolvimento. Então você espera mais. Reforço com disco caso não tenha... Ah não, pessoal, me enganei. Eu tô vendo aí agora, ó, o tamanho da postura. Isso significa que quando eu vi lá com 30 dias... tinha postura, tá? Então tinha uma posturinha verde lá no fundo. Para ela ter chego no sobreninho com 50 e poucos dias, é porque já tinha começado a postura. Então começou a postura rápido, vários potes, uma boa população, e agora a postura já chegando no sobreninho. Então tá aí a história da 52 e da filha dela, que já se desenvolveu tão bem. Eu já comercializei a filha dela, a 52 está aqui. Tirei mais uma divisão. Ela tá legal agora, saindo desse inverno, já faz um bom tempo então essa história. Ela tá toda gravada, eu tenho que finalizar essa aula e vou subir ela lá pro Meliponicultura na prática. Mas essa parte inicial já deu pra ver a recuperação do enxame. E agora me diga, seria suficiente eu falar pra você, você dá cera, xarope, bombom de pólen e um disco. Você teria ideia de como seria essa evolução? Vocês viram a riqueza? Né? Não é porque sou eu que faço, mas é que eu gosto demais, sou apaixonado nas abelhas, eu gosto demais de ver essa evolução delas. É um prazer para mim poder trazer isso para vocês, porque é muito interessante. Do enxame que, mais uma vez repetindo, não cabia na palma da minha mão, quer dizer, cabia na palma da minha mão, né? Não enchia a palma da minha mão, se tornou uma matriz que fazia revoadas e vinha para cima de mim, com uma excelente movimentação na alimentação externa, polinizando. Hoje a filha dela já está com outro criador, já tenho mais divisão dela. É uma genética que eu consegui salvar lá desse cara que eu adquiri.
E tudo isso foi possível porque eu apliquei esse meu conhecimento prático aí de quase 6 anos criando as abelhas nativas. Hoje, resumido, né, de forma muito bem simplificada no diagnóstico da Pitã. Então você pode aplicar também nos seus enxames. O diagnóstico da Pitã, que é muito profundo quando a gente vai entrar em cada questão, né, a questão da caixa. Né? Por exemplo, no meu curso Meliponicultura na Prática, eu tenho um e-book com medidas e volumes de caixas para várias espécies de abelhas nativas. Então, pelo diagnóstico, você sabe que você precisa de uma boa caixa com a medida adequada. Mas daí você tem que saber qual é essa medida, qual que é o modelo que você quer. A questão da força de trabalho, né? Como que eu vou colocar as campeiras, a técnica da cebola, quando que eu coloco campeiras ou quando que eu coloco discos. Esses discos, como que eu identifico a rainha? De cada espécie, como que isso vai funcionar. Então, dentro dos 3 pilares, em cada pilar a gente tem uma série de pontos a serem levados em consideração e cada um desses pontos é uma aula. A questão genética, biologia básica das abelhas, a questão de controle do plantel, né, tem a ver ali com a força de trabalho, tem a ver com a questão genética, como fazer o bombom de pólen, né, tá lá nos recursos, mas como fazer as principais plantas para as abelhas nativas, é a questão dos recursos, calcular a área de mata, né? Então tudo isso são pontos importantes e que estão dentro do diagnóstico da Pitã, vão fazer parte de um multiconhecimento para você poder lidar com os seus enxames. E tudo isso está dentro do Meliponicultura na Prática, o meu curso online de criação das abelhas nativas, que na segunda-feira, dia 9, eu vou abrir as inscrições. Então fiquem atentos aqui no YouTube, vai ter uma live, eu vou abrir uma live, em vez de ter vídeo na segunda, vai ter uma live, a gente vai poder trocar ideias mais uma vez, vou tirar dúvidas de vocês e dúvidas em relação ao curso. Então as vagas no momento estão fechadas, mas estarão abertas na segunda-feira por pouco tempo. Então aproveitem, qualquer dúvida, mais uma vez, deixe nos comentários aqui abaixo e não percam a live de segunda-feira, onde eu vou liberar o link para acesso ao curso. São mais de 120 aulas para você assistir quando e quantas vezes quiser pelo período de 3 anos. Então acesso de 3 anos, ganha acesso também ao e-book que eu comentei das caixas e ao grupo de WhatsApp dos alunos, onde a gente está trocando ideia diariamente lá. É um grupo focado nas abelhas nativas, não tem assunto fora do foco. Realmente é um grupo excelente que vai te agregar muito também na criação e manejo das abelhas nativas. Você vai poder colocar suas dúvidas, eu estou por lá. Tem outros criadores que já estão experientes, né, que já dominaram a criação das abelhas nativas a partir do Meliponicultura na Prática, e também encontrar outros criadores da sua região. E o Meliponicultura na Prática tem garantia incondicional de 30 dias, isso mesmo. Se por algum motivo você adquirir, ver algumas aulas e achar que não é para você, basta pedir o seu dinheiro de volta que a gente realiza o reembolso de 100%. Não tem conversinha, eu realmente confio no conteúdo e tenho certeza que ele vai ser o diferencial para você dominar a criação das abelhas nativas e garantir a qualidade de vida dos seus enxames, independente se você é arrobista ou se você é um criador profissional. No mais, é isso, pessoal. Avaliações feitas, react de abelhas nativas, e fiquem atentos para a live de segunda-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.